para a nossa correção de exercícios. E o exercício que eu vou corrigir para vocês hoje foi o exercício que eu passei para vocês aí na terça-feira, na aula de terça-feira, que aborda aquela relação entre polígonos semelhantes e seus respectivos perímetros, e também polígonos semelhantes e suas respectivas áreas, certo? Então, nós vamos corrigir essa atividade. A gente vai começar agora nesse momento aqui com a primeira questão nossa, que é a questão 30, certo? Da página 182. E o enunciado começa pedindo logo de cara o perímetro dos retângulos a seguir. Então, a primeira situação é essa, né? Calcular o perímetro dos retângulos. Então, para a gente calcular o perímetro de cada um dos retângulos, primeiro eu vou nomear aqui, por exemplo, 1, vou chamar isso de 1. Aqui eu vou colocar como 1, 2 e 3, certo? 1, 2, 3 são esses os nossos polígonos. Então, para a gente começar primeiramente a calcular, né, a determinar o perímetro, a gente precisa observar o seguinte: os lados paralelos sempre vão ter as mesmas medidas. Então, aqui nós temos 20 e aqui 10 metros cada um. Aqui, ó, 80 e aqui 40, certo? A gente tem essas medidas aqui. E aqui, por último, temos 40 e 20, né? Pronto, são essas medidas que a gente reconhece aí nos nossos retângulos. Então aí a gente consegue calcular o perímetro facilmente, né? Primeiramente aqui o perímetro desse primeiro retângulo menorzinho, é o menor entre os três, 20 com 20, 40, com 10, 50, com mais 10, 60 metros. Então o perímetro aqui é de 60 metros. Opa, deixa eu corrigir isso aqui, 60 metros, prontinho. Então aqui, ó, perímetro, vou colocar como perímetro 1, 60 metros, certo? Então aqui também a gente consegue fazer a mesma coisa, né? 80 com 80, 160, com 40, 200, com mais 40, 240. Então aqui, ó, este perímetro aqui, vou colocar como P2, perímetro 2, é igual a 240 metros. Prontinho. Vamos para o próximo aqui agora, o último triângulo, né? Para a gente verificar o perímetro. O último triângulo, não, desculpa, retângulo, na verdade. Então quando a gente pega aqui, ó, 40, 40, 80, mais 20, 100. Com mais os 20 daqui, 120, ou seja, temos perímetro 3, 120 metros. Prontinho, calculamos os perímetros. Só que ele pede alguma coisa ainda. Ele solicita que a gente verifique se os retângulos eles são semelhantes ou não. Lembrando da nossa aula, né, da aula de terça-feira, a gente verificou algumas situações específicas. Só com um detalhe: a gente não pode seguir essa ordem, por exemplo, verificar se são os três semelhantes, né, nessa ordem assim. Lembra que a gente viu que a homotetia ela segue um padrão específico, né? Ou seja, tem uma ordem em relação ao tamanho de cada um dos retângulos. Então, a gente quer verificar ao mesmo tempo se todos serão semelhantes ou não, ou seja, os três em si são semelhantes. Então, a gente primeiro verifica a razão entre dois deles só. Por exemplo, aqui, ó, 10 sobre 20 dá 1 meio. Então, 20 sobre 40 também vai dar 1 meio. E aí eu vou lá e verifico só entre esses dois, o 2 e o 3. 20 sobre 40, se a gente simplifica, também te encontra 1 meio. E 40 sobre 80 também te encontra aí 1 meio. Ou seja, as razões entre os lados correspondentes, seguindo a ordem, né, o 1, o 3 e o 2, nessa ordem, porque a gente tem aqui a questão de ampliar, né, a sequência da ampliação, né, 1, 3 e 2 pelo tamanho deles, né, pelas medidas dos lados. Então a gente consegue verificar que a razão de semelhança é de 1 meio, certo? E aí como é que a gente vai verificar isso relacionando com a questão do perímetro? A gente pode simplesmente verificar isso aqui, ó, 60 sobre 120, que é o perímetro dos dois, vai dar o que pra gente aqui? Corta o 0 com 0, ó, 0 vai embora com 0. 6 sobre 12, dividindo cada um por 6 aqui, a gente vai encontrar 1 meio, que é a mesma razão de semelhança entre os lados de 1 e de 3, que a gente acabou de verificar. A mesma coisa se a gente pega agora aqui, ó, 120, né, 120 dividido por 240. Quando a gente simplifica aqui 0 com 0, sobra 12 sobre 24, que na divisão, na simplificação também dá 1 meio. Então verifique o seguinte, olha o que aconteceu aqui nessa situação. A gente tem a nossa razão de semelhança entre os perímetros das figuras que são, vamos colocar assim, ampliadas, né? Vamos deixar dessa maneira, da 1 para 3, D3 para 2, elas estão sendo ampliadas.
sendo todas igual a 1/2, que foi justamente o que a gente verificou em relação à razão entre os lados correspondentes, seguindo também nessa mesma ordem, 1, 3 e 2. Se você for pegar de 2 em 2, também daria, mas aí você vai verificar os pares, né, os retângulos em pares, antes de concluir que eles são semelhantes os três ao mesmo tempo, os três juntos, certinho? Então, nossa primeira questão, o perímetro está calculado, P1, P2 e P3, e sim, eles são semelhantes porque a razão entre os lados correspondentes dá 1/2, né? E a razão entre também os perímetros também vai dar aí 1/2, ou seja, são valores iguais, e foi aquela relação que a gente viu, né? A razão entre os perímetros igual a razão de semelhança, que é 1/2 para a gente nesse exercício. Então nós vamos avançar aqui agora para a próxima questão nossa, 31, que é uma questão que solicita a construção. Agora, necessariamente, não precisaria vocês estarem me mostrando através de uma construção ou justificar isso realmente lá usando a homotetia, aquele processo de construção. Então, uma dica que eu vou dar para vocês é pensar o seguinte, ó. Se eu venho para vocês e construo aqui um quadrado, né, vamos construir um quadrado de lado 2 centímetros. Então, ele vai ter 2 centímetros em todos os lados. Se a gente soma essas medidas, a gente vai encontrar quanto? A gente vai encontrar 2 mais 2, 4, com mais 2, 6, com mais 2, 8. Ou seja, o perímetro desse quadrado aqui, né, vou colocar aqui perímetro 1 igual a 8. Só que agora ele quer o quê? Usando a régua, construir duas figuras semelhantes que representam razão de semelhança igual a 3. Ou seja, dizer que é a questão do triplo, né, em relação ao triplo. Então eu vou multiplicar 8 vezes 3. 8 vezes 3, vamos colocar assim, ó. 8 vezes 3, 8 com 8, 16, com mais 8, 24, então a gente encontra 24 aqui como sendo o perímetro para o nosso próximo quadrado. Então, 24, se a gente divide 24 por, tem que colocar aqui do lado, né? A gente divide 24 por 4, que são a quantidade de lados que o nosso quadrado tem, a gente vai encontrar aqui 6. Então, pela nossa ideia, né, pela nossa situação que a gente está trabalhando aqui, o nosso novo quadrado, ou seja, o quadrado que ele está sofrendo essa ampliação, ela vai ter o que? O triplo do valor de cada um dos lados, ou seja, 6 centímetros. 2 vezes 3, 6, certo? Então, eu acabei de representar aqui para vocês, eu acabei de construir, necessariamente, igual eu falei no início, não precisa de utilizar necessariamente régua e transferidor. Claro que quem estiver utilizando o processo da homotetia para construir, sim, pode, certo? Mas nesse caso, a gente já estabeleceu, a gente deu uma ideia de como é que vocês teriam que me apresentar a nossa resolução, certo? Então aqui comparar, depois é só comparar as medidas dos lados. E o que vocês conseguiriam me falar em relação à comparação das medidas dos lados? Que o lado do quadrado maior, que foi ampliado, ele é 3 vezes maior que o do original, que a gente apresentou antes, certo? Então só uma ideia para vocês. Claro que dá para utilizar régua e transferidor, ou também não precisaria para fazer isso. Só preciso que vocês consigam ter esse mesmo entendimento aqui, ó, certo? Que é a questão das medidas dos lados, como fazer esse comparativo da forma adequada. Então nós vamos dar uma avançada aqui de novo, vamos para a questão 32, que é uma questão que envolve a mesma ideia feita anteriormente, né? Só que agora a gente tem assim, sabendo que um triângulo equilátero T1 apresenta perímetro igual a 18 centímetros, e a sua redução T2 igual a 1/3 das medidas de T1, qual a medida do lado do triângulo T2? A gente vai partir pela ideia do seguinte, ó, se a gente pega a razão entre, aí eu vou chamar T1 de perímetro e T2 também de perímetro. Então se eu pego a razão entre T2 e T1, a gente vai ter 1/3, certo? Que é a razão de redução. 1/3. Pronto. Então o que é que eu consigo fazer isso? Eu posso multiplicar, né? Fazer aquela multiplicação cruzada. E aí eu encontro isso, ó. 3 vezes T2. E isso vai ser igual a T1. Quanto é T1? T1 é o perímetro, chamei isso de perímetro inicialmente. Então aqui, ó, 18. Então 3 vezes T2 é igual a 18 centímetros. Pronto. 3 está multiplicando, passa dividindo. Então o T2 é igual a 18 dividido por 3. 18 dividido por 3 a gente vai encontrar aqui
que o perímetro do segundo triângulo equilátero, né, na verdade, ele é de 6 centímetros. Opa, achei o perímetro do triângulo equilátero. O que seria um triângulo equilátero? É um triângulo cujas três medidas dos lados são iguais. Então veja o seguinte, a pergunta final do exercício foi essa, ó, qual é a medida do lado do triângulo T2? Então se a gente tem aqui um triângulo equilátero, né, um triângulo equilátero, deixa eu só consertar esse triângulozinho aqui. A gente tem um triângulo aqui, que ele é chamado de triângulo equilátero, pronto. Onde que as três medidas são todas iguais. Aí eu vou usar uma letra aqui para representar, né, A e A, são três medidas iguais. Então se eu pego aqui e somo essas três medidas, eu encontro, na verdade, aqui ó, a mesma coisa que seria o triplo de A, 3 vezes A. E eu já verifiquei que isso é igual a 6. Então, ó, 3 está multiplicando A, passa dividindo, então 6 dividindo por 3, a gente encontra que o A vai ser igual a 2 centímetros. Então, cada um dos lados desse nosso triângulo aqui vai ser de 2 centímetros, tranquilo? Bem simples as nossas abordagens até agora, né? Nada muito complicado. Então, vamos avançando para a nossa próxima questão, que é essa, ó. Os lados correspondentes de dois retângulos semelhantes estão na razão de 1 para 2, ou aquela razão chamada de 1/2, né, também, metade. Qual é a razão entre as suas áreas? Então, esse valor que eu coloquei aqui para vocês, ó, isso aqui, é a razão de semelhança, ou seja, aquele valor que a gente conhece como sendo R, certo? E o que é que a gente trabalhou durante a aula, na aula da terça-feira? Porque se a gente pega a razão entre as duas áreas, as áreas dos dois retângulos, a gente vai encontrar aí, né, a razão de semelhança elevada ao quadrado. Então, olha o seguinte, a gente já tem a razão aqui, a razão de semelhança, né, a razão entre as nossas áreas, né, que precisa ser elevada ao quadrado ainda, mas a gente já tem a razão. Então, a gente consegue dizer que a razão entre as áreas, aí eu vou colocar assim, área 1 e área 2, né, a razão entre as duas áreas, será igual a quem? Ao R ao quadrado. Só que o R, a gente já sabe que é 1/2. Então, fica 1/2 elevado ao quadrado. Pronto. Quanto é 1/2 elevado ao quadrado? 1/2 elevado ao quadrado é 1 ao quadrado, que dá 1, e 2 elevado ao quadrado, que vai dar 4. Ou seja, a razão entre as duas áreas, aqui ó, A1 e A2, é igual a quanto? 1/4. Certinho? Então, mais uma questão nossa aí corrigida. Então, vamos avançando para a nossa próxima questão. É a penúltima questão da aula de hoje, desse vídeo de hoje. Então, questão 34. Calcule a razão entre a área de um quadrado Q1, que tem medida de lado 8, e sua redução Q2, com área igual a 16. Então, veja o seguinte, ele deu a área de um dos quadrados e o outro deu o lado, certo? Só que ele quer calcular a razão entre a área dos dois quadrados, do Q1 e do Q2. Então, ele vai querer, na verdade, que a gente faça isso, ó, Q1 dividido por Q2, certo? É essa situação que ele quer que a gente identifique nessa questão. Só que vamos tentar fazer assim, devagarzinho primeiro. A gente tem dois caminhos, o primeiro caminho é trabalhar apenas com as áreas, o segundo caminho é trabalhar com os lados. Funciona da mesma forma. Se a gente for optar por fazer pelas áreas, é bem tranquilo, a gente sabe calcular a área do quadrado Q1, a gente já tem a área do quadrado do Q2. É só elevar ao quadrado 8 que a gente encontra 64, depois divide, a gente está fazendo a razão entre os dois. Só que a gente vai optar pelo caminho seguindo os nossos conteúdos, seguindo aquela relação entre a razão entre as áreas, sendo igual a o nosso R ao quadrado. Então a gente precisa achar a razão de semelhança entre os lados primeiro. Então vamos lá, 16, se a gente tem um quadrado de área 16, a raiz quadrada de 16 a gente vai encontrar aqui 4. Então 4, considerando positivo só pelo fato de ser ali pra gente um comprimento, né? Então aqui a gente tem que o lado é igual a 4, certo? E aí a gente vai fazer a razão de semelhança agora. A razão de semelhança, o R, é 8 sobre 4. Porque ele quer a razão entre Q1 e Q2. Então vamos lá. 8 dividido por 4, a gente vai encontrar aqui 2. Beleza. Agora a gente vai passar para cá, ó. Q1 dividido por Q2 é igual ao 2, que é a razão de semelhança elevada ao quadrado. 2 ao quadrado igual a 4, certo?
Claro que vocês também poderiam me responder, né, resolver essa questão da maneira mais simples também. 8 ao quadrado dá 64 e 64 aqui, ó. Deixa eu colocar assim para vocês, 64 dividido por 16, a gente também vai encontrar 4, né? Só fazer ali 4 vezes 6 dá 24, deixa o 4 sobe 2, 4 vezes 1 dá 4, com mais 2 que subiu dá 64, certinho? Então, a gente tem aqui nossa razão entre as áreas também sendo igual a 4. Então, dois caminhos, né, a ser abordados. Deixa eu fazer assim, ó. Caminho 1, colocar aqui, circular de vermelho. E o caminho 2 eu vou deixar marcado aqui para vocês de verde, né? Prontinho. Então, são dois passos aí, dois percursos diferentes. Um bem mais simples, né? Só achando a área e depois calculando a razão. E o outro verificando primeiro a razão de semelhança. Mas vamos lá para nossa última questão agora. Nossa última questão é essa questão aqui, 35. E o enunciado está assim, ó. Dois hexágonos semelhantes, são semelhantes. Então a razão entre os lados correspondentes vai ser igual ao quadrado, né? Na verdade, o quadrado da razão entre os lados correspondentes, que vai ser igual à razão entre as áreas. Então, respectivamente, a gente tem essas duas áreas, 72 centímetros quadrados e 128 centímetros quadrados. Qual a razão entre as medidas de um par de lados correspondentes? Então, a gente quer achar aqui o valor de R. É isso que a gente quer. Achar o valor de R, identificar quem é esse R. Então, a gente começa da seguinte maneira. Vamos voltar de novo para a ideia aqui. Se a gente pega aqui 72 e divide por 128, a gente está calculando a razão entre os lados. E isso vai ser igual ao, deixa eu colocar aqui na frente, R ao quadrado. Então o primeiro passo é simplificar essas frações ao máximo possível, certo? Como a gente está fazendo a correção, eu já vou dar para vocês direto o maior valor possível aqui dos dois, é 8, certo? Esse é o maior valor possível aí para a gente conseguir simplificar. Então 72 dividido por 8 dá 9 e 128 dividido por 8 dá 16. Então a gente tem aqui, ó, R ao quadrado igual a 9 dividido por 16. Pronto. Temos aqui a razão, né? O quadrado, né, da razão de semelhança, que é a razão entre os lados. Então, para continuar a nossa correção aqui agora, basta a gente calcular a raiz desse 9 sobre 16 avos. Então aqui, ó, R igual a raiz quadrada de 9 sobre 16 avos. Então, fazendo essa razão aqui, a gente vai encontrar 3 sobre 4. Calculando essa raiz, a gente encontra aí 3 sobre 4, que é a nossa razão de semelhança, que também é a razão entre os lados correspondentes. Certinho? Então, deixa eu só identificar aqui para vocês, ó, nossa resposta da última questão 35, ok? Espero que tenha ajudado vocês nessa nossa correção de exercícios. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!